Bom dia, pessoal. Mais uma manhã de oração, né? Mais uma manhã especial onde podemos nos reunir longe, mas juntos, né? Para o mesmo propósito, que é de buscar a presença do Senhor mais intimamente nas nossas vidas. Bom dia, Jairo. Bom dia, Beth. A Beth está lá em Piracicaba, né? Bom dia, Lena, ali em Itaiópolis. Bom dia, Tati Caldas, lá em Curitiba. A Fran, Gessé, em Monte Castelo. Né? Sejam todos bem-vindos enquanto o pessoal vai entrando. E hoje é um dia bem especial, como todos os dias, e a palavra do Senhor para nós. Bom dia para Jace, lá em Umerê. É no livro de Esdras. Esses livros lá do Antigo Testamento, irmãos, muitas vezes a gente tem até preguiça de ler muito, né? Bom dia, seu Adão, Dona Júcia, Eliane, sejam todos bem-vindos. Porque ele tem muitos nomes, ele fala de muitas pessoas, mas o livro de Esdras, em especial, eu acho que é um livro sobre administração, sobre como refazer muitas vezes algumas coisas na nossa vida. Bom dia, seu Sadia, Dona Sueli. E em Esdras, lá no capítulo 1, Tati Pauleto, o pessoal vai entrando conforme eu consigo ver aqui, eu vou falando, pessoal. Lá no capítulo 1 de Esdras, o versículo 5, ele vai dizer assim: então se levantaram os chefes de famílias, das famílias de Judá e famílias de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, em todo aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então, bom dia para a Lena, lá em Xanxerê também. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre reconstruir. Aqui Esdras vai estar explicando e falando sobre a reconstrução de Israel após o exílio babilônico. Então, a Bíblia é um todo, né? Ela vai se completando, e aqui Esdras, profeta, vai estar falando sobre a reconstrução do templo, né? Reconstruir é um dos maiores desafios na nossa vida. Bom dia, Sueli, lá em Videira, seja bem-vinda. A reconstrução em todos os setores da nossa vida, da nossa sociedade, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa família, é algo assim bem difícil. Muito mais fácil é você construir do que reconstruir. Quando nós temos que refazer um trabalho que já foi feito, é muito mais difícil. Porque quando nós vamos fazer algo novamente, nós ficamos lembrando todo o esforço que já foi empregado naquela construção. Nós ficamos lembrando do cansaço, das marcas, das dores, do sonho de quem começou aquela obra e não conseguiu completar, ou de quem começou aquela obra e agora nós queremos modificar aquilo. Quando nós construímos uma casa do zero, nós construímos aquilo como nós queremos, vamos fazendo do jeito que nós queremos. Quando nós compramos uma casa que já está pronta, a pessoa que fez essa casa, ela fez pensando nela, nas necessidades que ela tinha. E cada um tem as necessidades diferentes uns dos outros. Significa que nós vamos ter que reconstruir em algum momento. Às vezes você vai ver um lugar, você acha tudo perfeito, mas de repente você vê que alguma coisa ali precisa ser modificada. O povo de Israel, após de ter sido massacrado pelo Império Babilônico, após ter sido durante décadas cativo na Babilônia, ele teve a oportunidade de refazer, de reconstruir tudo novamente. Deus os despertou e os capacitou para isso.
Hoje, eu creio que Deus está nos despertando para um novo tempo. Um tempo de reconstrução das nossas vidas. Desde o começo do ano eu tenho falado em cura. Cura física, mental, emocional e espiritual nas nossas vidas. Se nós estamos bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente, nós vamos estar bem para estar junto com Deus. E quando esse povo, interessante é que a primeira coisa que eles reconstruíram, quando eles começaram a reconstrução de Israel, a primeira coisa que eles reconstruíram foi um altar para o templo. Primeira coisa, eles construíram um altar para a adoração do Senhor. Isso marcava o relacionamento deste povo com Deus. Então nós, para sermos curados, nós precisamos construir um altar para Deus na nossa vida. Nós precisamos, a primeira coisa, o que tem que ser mais importante na nossa vida, é o nosso relacionamento com Deus. Nós não conseguirmos ser curados do mundo se nós não estamos na presença do Senhor. Nós não conseguimos perdoar se Deus não liberar perdão na nossa vida. É meio estranho às vezes pensar isso, porque hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas se acham autossuficientes. Essas pessoas acham que podem conseguir tudo sozinhas. Nesse mundo onde muitos livros, muitos autores, muitos influencers, muitas pessoas consideram, eu posso, eu consigo, eu vou, eu tenho força para isso. Não, queridos, nós não temos força para reconstruir. Nós podemos até construir sozinhos, mas em algum momento algo não vai fechar e nós vamos precisar reconstruir de alguma forma na nossa vida as coisas que foram quebradas. É difícil e doloroso. Foram anos até o povo de Israel reconstruir novamente a cidade. Certamente houve muito trabalho, mas o Senhor estava com ele. Quando vamos reconstruir algo na nossa vida, há muito trabalho. Não é da noite para o dia. Reconstruir amizades, reconstruir famílias, demora, não é fácil. Reconstruir aquilo que foi quebrado é difícil. É como um vaso de barro, né? Nós muitas vezes falamos assim, Senhor, faz de mim um vaso na tua presença, molda a minha vida. Mas alguém já viu como se faz um vaso de barro? Um vaso de barro, ele é moldado, às vezes ele está quase pronto, precisa recomeçar a construção dele novamente. Um vaso, quando quebra, é dolorido. Para reconstruir esse vaso é dolorido. E na nossa vida não é diferente. Essa reconstrução, ela precisa ser feita pelo Senhor. Então nós não temos força, nós não somos nada, mas a nossa vida é gerada no Senhor. Quando nós estamos bem emocionalmente, quando nós estamos felizes com a nossa família, no nosso trabalho está dando tudo certo, está tudo fácil para nós, parece sim que é mais tranquilo. Mas quando acontecem algumas coisas na nossa saúde física, a nossa saúde emocional já fica afetada, porque nós somos um ser ligado, corpo, alma e espírito. Então está ligado o nosso corpo físico, as nossas emoções, ao Espírito do Senhor. Nós somos 3 em 1. E quando nós tentamos reconstruir alguma coisa sem a presença de Deus na nossa vida, sem colocar Deus em primeiro lugar, as coisas parecem que não fluem. Eu estou vindo de uma cirurgia e eu tenho que passar esse período de reconstrução. É engraçado isso, né? Eu venho de uma cirurgia e esse período de reconstrução da minha vida é algo assim que para mim está sendo difícil, porque eu estou muito bem fisicamente, a cirurgia foi bem sucedida, eu não estou com dores, eu não tenho problema nenhum, mas o meu problema nessa reconstrução é parar, é passar o dia sentada, deitada, caminhando, sentada, deitada, caminhando.
E já se passou um mês, e essa reconstrução ainda vai mais 30 dias. E depois vai mais até 6 meses de uma reconstrução um pouquinho mais agitada. Mas é uma reconstrução. Eu estava meditando isso na minha vida. Eu estou num processo de reconstrução do físico do meu corpo, de algo que precisava ser restaurado. Quando se faz uma cirurgia, é porque você precisa restaurar alguma coisa na sua vida. Isso me fez meditar na minha vida com Deus, na minha vida como pessoa, na minha vida de oração, na minha vida de cura. Eu falo de cura e eu estou nesse processo de cura física, mas é a cura espiritual nesse tempo, e a minha cura emocional nesse tempo. E quando paramos, quando nós não podemos fazer alguma coisa, o nosso emocional, ele começa a dar uma surtada, né? Vamos convir que quando a gente está acostumada numa vida a fazer tal coisa, de repente você precisa parar aquilo, o nosso emocional, ele começa a ser mexido também. Por isso a importância de, em toda reconstrução, você colocar Deus em primeiro lugar, como aquele povo. Esse episódio aqui em Esdras, quem quiser ler o capítulo 1 de Esdras, que vai falar sobre isso, ele mostra que nunca é tarde para reconstruir. Nunca é tarde para reconstruir. Talvez hoje na tua vida eu estou passando nesse processo de reconstrução da minha coluna, da reconstrução da parte física do meu corpo. Então eu tenho que cuidar da minha parte espiritual e da minha parte emocional. Porque se você fica muito tempo sem fazer nada, tem um ditado que diz, né? Mente vazia, oficina do diabo. Você começa às vezes a pensar, os teus pensamentos, eles divagam, você tem que cuidar isso, né? Porque uma coisa que você ora e você não consegue fazer, aí você acaba ficando chateada com as pessoas que têm ao seu redor. Às vezes você olha e diz assim, dá para fazer isso? Aí você vê que a pessoa demora aquilo, você tem vontade de levantar e fazer aquilo. O que eu quero dizer para vocês é que reconstrução é sim, é difícil, é dia após dia. A nossa reconstrução com Deus é todos os dias. Reconstruir amizades é difícil, mas com Deus nada é diferente. Nós precisamos reconstruir a nossa intimidade com Deus. Precisamos buscar Deus para todas as coisas. Casamentos ressurgem, queridos, quando nós colocamos na presença de Deus. Filhos voltam para os seus lares. Irmãos se perdoam. No entanto, é preciso primeiramente reconstruir o relacionamento com Deus. Tudo pode ser reconstruído. E nessa manhã, com certeza, como Deus tem falado ao meu coração, e nós temos falado sobre as amizades que nos levam à presença de Deus. Olhe para a tua vida. Veja o que precisa ser reconstruído na tua vida. O que é que está meio quebrado na tua vida e você não está conseguindo fazer com que isso volte a ser algo especial. Jesus, ele reconstrói tudo nas nossas vidas. Aquilo que foi quebrado, aquilo que para a gente é difícil, é dolorido, nós precisamos reconstruir o nosso relacionamento com Deus, para que todas as coisas entrem no eixo. Esse tempo de estar parada me leva a pensar que é o tempo que eu sei que o Senhor fez com que desse tudo certo e eu estivesse parada assim. E é um tempo para mim reconstruir todos os setores da minha vida. Talvez você também esteja em fase de reconstrução em algumas áreas nesse tempo. Mas eu te digo uma coisa, sozinho você não consegue. Essa reconstrução física que eu estou tendo só está sendo um sucesso, porque eu tenho uma grande rede de apoio. Eu tenho um marido maravilhoso, uma família maravilhosa, uma igreja maravilhosa,
que me cuida e que está o tempo todo ajudando. Procure pessoas para ajudar na reconstrução daquilo que você não consegue fazer. Procure pessoas que têm condição de te apoiar e que realmente gostam de você. E é maravilhoso quando nós temos essa rede de apoio para a reconstrução da nossa vida. Jesus quer reconstruir nesta manhã e nesse dia na tua vida algo que está quebrado. Não importa o que seja, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que está nas nossas mãos, nós fazemos. Mas tem coisas que somente o Senhor Jesus conhece no nosso coração. E somente Ele pode reconstruir. Faça um autoexame da tua vida. Veja o que precisa ser reconstruído. E quando nós reconstruímos, algumas coisas nós temos que tirar fora. Jogue fora aquilo que já não faz mais sentido para você. Jogue fora aquilo que incomoda, aquilo que te afasta de Deus. Ore para o Senhor Jesus, para que Ele sonde o teu coração e a tua vida, e você possa tirar aquilo que não agrega nada na tua vida com Deus, na tua vida com pessoas, na tua vida como ser humano. E peça para o Senhor Jesus reconstruir a partir de um relacionamento sério e íntimo com Deus. Vamos orar, queridos. Querido Jesus, nós te louvamos, Deus, porque podemos mais uma manhã estar na tua presença, estar colocando as nossas vidas e as nossas dificuldades, os nossos sonhos, colocar a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa igreja, colocar tudo que temos e tudo que somos nas tuas mãos. Deus, nós muitas vezes tentamos fazer as coisas com a força do nosso braço. Muitas vezes, Jesus, nós somos frustrados porque nós não construímos primeiro a nossa intimidade, o nosso relacionamento contigo. Primeiro nós fazemos coisas e depois nós te buscamos. E quando assim procedemos, Jesus, nós falhamos. Então, nesta manhã, Jesus, eu peço que tu sonde cada coração. Pai, que os nossos sonhos sejam reconstruídos por ti. Que aquelas coisas que um dia nós construímos, mas que de alguma maneira foi quebrada, possa ser reconstruída por ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Jesus, aquele que se move dentro de nós, com gemidos inexprimíveis nesta manhã, possa nos mostrar aquilo que não vem de ti. E que possa tirar tudo isso do nosso coração. Que caia por terra, Senhor, aquilo que faz com que sejamos destruídos todos os dias. Pai, que famílias sejam reconstruídas. Que irmãos estejam perdoando-se uns aos outros. Que haja amor, que haja compaixão. Ó Deus, que trabalhos estejam de portas abertas para cada um de nós. Que nunca falte, Deus, o pão de cada dia em nossas mesas. Que a nossa mente esteja totalmente renovada em Ti todos os dias. Pai, que as Tuas bênçãos, misericórdias sejam sobre todos nós e que possamos viver verdadeiramente a graça derramada sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos guarde, e amanhã nós estaremos aqui novamente às 6 horas da manhã para uma meditação e uma oração. E lembre-se, reconstruir é difícil, mas quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas,
se torna um fardo leve para cada um de nós. Muito bom estar com vocês todo dia, né? O Takeshi também está aqui conosco. O Joel lá em Florianópolis, seja muito bem-vindo. E a Tati lá em Chapecó, né? Como é bom, né? Eu tenho 4 Tatis na minha vida, né? A Tati lá em Chapecó, a Tati em Videira, que está aqui, a Tati paulista aqui de Papanduva e a Tati lá em Curitiba. Sejam todas sempre bem-vindas. Que o Senhor os abençoe, que o seu dia seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus e que a graça inunde o teu ser para que você possa ver aquilo que precisa ser reconstruído, colocar na presença do Senhor e realmente ter um dia abençoado. Até amanhã, pessoal.